Ora viva, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam a me escutar, me acompanhar em perfeitas condições. Esperando que o vosso domingo tenha passado na cordialidade, na harmonia, na amizade, no amor à família, enfim. Eu hoje vim para tratar um pouquinho sobre, uma análise que quero realizar acerca do processo de acusação e destituição do Presidente da República. E vou fazer aqui uma análise panorâmica à luz da Constituição da República de Angola e dos fundamentos. Eu gostaria, antes de avançar, saber de vocês se estão a me ouvir em condições. Queria, em primeira mão, saber se vocês me ouvem em condições, para ver se ajustamos aqui a qualidade do nosso som. Queria ter o primeiro alerta de como é que os senhores e as senhoras me escutam nesta live. Por favor, queria ter um feedback do vosso lado. Muito obrigado, amigo Samuel. O áudio está bom. Agradeço este feedback. A UNITA, como todos acompanhamos, não diria a UNITA, o grupo parlamentar da UNITA, como todos acompanhamos, recentemente iniciou um processo de acusação e destituição do Presidente da República à luz dos fundamentos doutrinários, político-constitucionais e fundamentos políticos de desempenho. Nós vimos por todo lado o país a xingar, intelectuais a xinguilarem. É óbvio que o MPLA poderia xinguilar, naturalmente. Afinal, é normal em organizações partidárias ou até em nossas próprias casas. Nós podemos discordar do nosso pai à rua, mas em casa, mas não à rua. E quando o pai é atacado à rua, por mais que ele tivesse andado nu, os filhos normalmente tendem a dizer que não, o pai estava bem vestido. Portanto, é próprio o que acontece. Portanto, o MPLA pode xinguilar, porque nessa altura está a ver a sua estrutura central de referência a ser tocada com os fundamentos. E aqui o grupo parlamentar traz os fundamentos doutrinários. E dentro desse princípio dos fundamentos doutrinários, o grupo parlamentar aqui traz a lembrança de todos os angolanos, e sobretudo dos atores políticos públicos, aqueles que assumem o papel da execução das políticas públicas, que o nosso Estado é um regime de regras. Portanto, o Estado democrático de direito significa que é um Estado de regras. Como qualquer Estado de direito é um Estado de regras. Aliás, todos os Estados são de direito, a princípio. Todos os Estados têm regras. Só que o que condiciona o nosso Estado de regra é a democracia. Este conceito de democracia, que surge no conceito do Estado democrático de direito, está a dizer, por outras palavras, que Angola é um Estado onde a maioria é que faz as regras. Ok? Portanto, pode haver Estados com direito, como todos os Estados são de direitos, estamos a dizer Estados de regras. Ok? Estados regidos por regras. Mas a diferença entre quem formata essas regras. Portanto, nas democracias, quem formata as regras é a maioria. Portanto, quando definimos a democracia como poder do povo, não é assim? Estamos a dizer que é poder das maiorias. Então, são as maiorias que acordam determinados procedimentos de gestão política e das relações entre instituições e as pessoas. Estamos a falar das regras. Portanto, as regras concebidas
por uma maioria, que é o povo, nesse contexto, e o povo faz através dos seus representantes legítimos, eleitos através de eleições livres, diretas, universais, secretas e periódicas. A UNITA também faz lembrar aqui que dentro dessa doutrina, as relações entre a legitimidade, a autoridade, têm imediatamente consequência a confiança, a responsabilidade. Portanto, o eleito, aquele que assume papéis públicos, ele terá de assumir diante da confiança dos eleitores, a confiança mediante a responsabilidade. O que significa que não é possível estarmos no espaço público sem nos submetermos aos testes permanentes da confiança de quem nos delegou. E nesta senda, a UNITA busca a relação entre a responsabilidade política e a confiança sendo indiscutível. A responsabilidade aqui, segundo o grupo parlamentar, os fundamentos doutrinários, implicam uma necessária sujeição às vicissitudes da confiança no espaço político. O que quer dizer que as pessoas delegam o seu poder a alguém porque têm a confiança. E essa confiança é na expectativa de que os seus interesses, os seus desígnios, hão de ser realizados por aquela pessoa, porque reúne condições para realizar os seus interesses. O que significa? Quando se quebra a confiança, o que quer dizer que o confiado não cumpriu com os pressupostos pelos quais foi confiado, há quebra de confiança. E quando há quebra de confiança, o que acontece? Há rescisão do contrato. Os fundamentos políticos constitucionais, antes de avançar para dizer que essa live vocês podem interagir, ok? Podemos ter aqui uma troca de conversas, vocês também podem falar, escrevendo, e eu vou lendo as vossas mensagens, os vossos pontos de vista, e depois eu vou entrar numa análise mais jurídico-constitucional, e cada angolano que for apreciar essa live vai fazer o seu julgamento. Situa-se no lugar de juízes e aqui está a ser lida a Constituição e os fundamentos doutrinários. E então, no final dessa live, cada um vai tirar a sua conclusão. Se o presidente pode ser destituído ou não. Portanto, nos fundamentos constitucionais, o documento que foi apresentado pelo grupo parlamentar diz que no ato de posse que teve lugar em 15 de setembro de 2022, o presidente da República, em funções, João Gonçalves Lourenço, jurou, o presidente jurou, desempenhar com toda a dedicação as funções de que foi investido. O presidente da República jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis. O presidente da República jurou defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país. O presidente da República jurou defender a paz, defender a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar, o progresso social de todos os angolanos. Vamos perceber aqui. O presidente jurou defender a estabilidade, defender o bem-estar. Mas não sei se vocês se lembram, o presidente da República, há pouco tempo, acho que o mês passado, numa entrevista num programa da televisão portuguesa, foi o mês antepassado, o presidente disse peremptoriamente que persegue-se os opositores. Quando tratava da questão da relação entre Isabel dos Santos e o Estado, se ela perseguia Isabel dos Santos ou não, ele dizia que não, perseguem-se os opositores, os adversários políticos. Portanto, vejam, o senhor que está a me ouvir é juiz. O presidente da República jurou defender a democracia, promover a estabilidade, o bem-estar, o progresso social de todos os angolanos. Mas diz que persegue os adversários. Então, os adversários são angolanos ou são extraterrestres?
Sendo os deputados da Assembleia Nacional representantes eleitos pelo povo para exprimir e materializar e executar na Assembleia Nacional a vontade soberana do povo angolano, sendo a Assembleia Nacional o órgão constitucional da República constituída pelo soberano do povo angolano, os seguintes fundamentos para formular acusações... Não, desculpa. Nós, os representantes legítimos do povo, estamos falando dos deputados. Apresentamos para efeito os seguintes fundamentos para formular acusação e posterior destituição do Presidente da República. Portanto, aqui o que se trouxe como fundamentos políticos, fundamentos jurídicos, fundamentos de desempenho, são elementos que justificam o processo de destituição que o grupo parlamentar está a proceder para introduzir a Assembleia Nacional. Tem aqui um fundamento político de desempenho. São muitos aspectos que foram colocados aqui, mas penso que cada angolano sabe em que ponto o Presidente da República foi eficaz e em quantos pontos foi bastante ineficaz. Eu, com este ponto, vou buscar agora a Constituição da República de Angola, que é um dos argumentos que cada angolano pode fazer, e os que tiverem a Constituição na mão, eu tenho a minha, os que tiverem a Constituição na mão podem me seguir, podem me acompanhar, e depois no final fazer o juízo. Eu vou começar pela definição da República de Angola. Portanto, o nosso país, Angola, a nossa Carta Constitucional, o nosso documento que nos une a todos e que contempla as regras do procedimento, as normas, para que quer as instituições, quer os cidadãos convivam, trabalhem de forma harmoniosa, diz o seguinte, no seu artigo 1, definição da República de Angola. O que é Angola? Porque as pessoas às vezes também não sabem o que é Angola. Angola, nos termos da Constituição, no artigo número 1, diz que Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. Atenção! Angola é uma nação soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. Portanto, significa que todos os desígnios desta república fundam-se no homem, fundam-se na pessoa e na sua dignidade. E diz que, e na vontade do povo angolano. Então, quando formos a ver aqui sobre a soberania, vamos perceber de onde reside, de onde vem esta vontade. O que significa que o poder, as ações de quem dirige esta nação e todos os angolanos, as instituições dependem da vontade do povo angolano. Só o povo angolano. Okay? Que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Portanto, a nossa nação definida, meus companheiros, meus irmãos, é uma nação soberana. E essa tem como objetivo a defesa da dignidade da pessoa humana, da construção de um Estado democrático. O Estado democrático só significa dizer que é o Estado das maiorias, é o Estado onde o poder vem da maioria. Quando está a dizer Estado democrático, está a dizer o poder vem da maioria. Está a dizer que é a maioria que faz as regras. Da paz, da igualdade, naturalmente. A paz é irreversível. Da igualdade. Vamos ver lá para frente. Da igualdade. E do progresso social. Estamos a definir o Estado angolano. Grande mano, eu vou voltar aqui para poder ler algumas mensagens. Grande mano, como pode a UNITA tentar destituir o Presidente da República quando a UNITA não tem maioria absoluta no Parlamento? Eu vou chegar até ali. Fique bem atento em todas essas explicações que vou dar. E com certeza que algumas respostas poderão facilitar a esclarecer esse seu equívoco, e também não é só seu, é de muitas pessoas.
Mas lembrar que estamos no Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito estabelece que o dono da soberania, e aqui vimos no artigo 1, a vontade do soberano povo angolano. A vontade do soberano. Quer dizer, o Estado angolano estabelece pela vontade do povo angolano. Ok? E o mecanismo desta vontade são as eleições. Ok? São outros mecanismos, através do voto secreto, onde os angolanos se expressam. No artigo número 2, o artigo número 2 fala exatamente do Estado Democrático de Direito. Portanto, eu já estou a dizer aqui, por outras palavras, o Estado Democrático de Direito está a dizer, é um Estado onde a maioria é que faz as leis. Onde a maioria é que faz o poder. É quem dá o poder. É o que significa Estado Democrático de Direito. Estado das liberdades. O Estado das garantias fundamentais dos cidadãos. O Estado em que cada um tem direitos, também tem os seus deveres. Assim, as instituições, como os cidadãos, cada um exerce deveres, exerce e usufrui dos seus direitos. No Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição diz o seguinte, no artigo número 2, artigo 2º. A República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamento a soberania popular, fundamentos, a soberania popular, okay? Significa que o poder é do povo, okay? O primado da Constituição e da lei, significa que todos são regidos por leis e pela Constituição, todos sem exceção. A separação de poderes e interdependência de funções. Quais são os poderes que se fala aqui? Separação de poderes. É o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário. Portanto, a nossa Constituição, no Estado Democrático de Direito, significa o Estado Democrático de Direito é fundamentalmente a separação de 3 poderes. Do ponto de vista doutrinário da ciência política, quando estamos a falar do Estado Democrático de Direito, estamos exatamente a falar da separação de 3 poderes. Portanto, a existência de 3 poderes e a sua separação. Ok? Mas só, a separação aqui é trazida com outro reforço, interdependência. Ok? Interdependência. Então, a interdependência aqui, a interdependência de funções aqui está a dizer que cada órgão serve como elemento de segurança do outro, ou seja, um elemento fiscal do outro. E porque todos eles realizam objetivos do Estado. Então, é o Estado que se separou em 3 partes. Ok? Cada uma com a sua função específica, por isso tem que ser separada para não haver conflitos de papéis, para que haja desempenho nas pessoas que estão entregues para cada tipo de poder, mas interligados. Interligados como se fosse um sistema. Né? Portanto, vamos pegar um motor. Né? Um motor é um conjunto de circuitos e de peças. Né? Vamos perceber que temos a cambota, é uma peça diferente. Temos as velas, é uma peça diferente. Temos outros instrumentos que compõem o motor. Temos os cilindros, temos o conjunto de peças. Não sou mecânico, portanto não vou precisar de tantas coisas, mas lembrar que o motor tem um conjunto de peças e cada peça é diferente. Cada peça tem o seu valor, mas no seu funcionamento basta ligar a ignição, o motor todo funciona e quando se apertar no acelerador, naquele jogo embreagem, acelerador, o carro está a movimentar-se, cada peça trabalhando independentemente da outra, né? Separada da outra, mas interligada no seu funcionamento. Portanto, quando estamos a falar de separação de poderes, interdependência, estamos a dizer cada peça é o que é, mas no todo, como está no sistema, funcionam para realizar os mesmos objetivos. Portanto, aqui estamos a falar dos objetivos do Estado. Unidade nacional, estou a definir o artigo número 2, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Portanto, estamos aqui a falar democracia representativa e participativa. A democracia representativa é exercida diretamente quando os cidadãos vão às eleições, votam
os deputados e votam, dentro dos deputados, votam o Presidente da República. Portanto, no nosso sistema típico, o Presidente da República é rebocado pela lista dos partidos políticos, não é votado diretamente. Portanto, algo que está também errado na Constituição. No entanto, quer a eleição do Presidente da República, quer a dos deputados, é a forma de expressão representativa da democracia. Os angolanos, os povos elegem os seus representantes. O representante é o quê? É aquele que vai falar em nome de uma determinada maioria. Ok? Vai falar em nome dela. E essa maioria aceita que determinado indivíduo fale em nome deles. O que eles gostariam que falassem, esse indivíduo terá que falar em nome deles. O que eles gostariam que tivesse como processos de defesa dos seus interesses, aquele delegado, o representante, terá que falar em nome deles. Portanto, o representante assume o poder de uma determinada maioria para falar em nome deles. Ou seja, a maioria aceita perder parte do seu poder, parte dos seus direitos, para delegar a um indivíduo ou a alguns indivíduos. Essa é a democracia representativa. A democracia participativa, estamos a falar do artigo 2º da nossa Constituição, princípios fundamentais, né? Estamos a falar dos alicerces da nossa estrutura de Estado Democrático de Direito. A participativa é quando os cidadãos não só votam, mas também elas próprias se envolvem no trabalho da sua própria polis, no trabalho da cidade, no trabalho da comunidade, no trabalho do seu país. Isso faz através de quê? Através das eleições autárquicas, onde as populações, para além de votar um presidente da Câmara, elas próprias participam diretamente na ação executiva da sua comunidade, do seu município, propondo ideias, executando ideias, contribuindo para melhorias das suas comunidades, fiscalizando, e isso o nosso país não tem. Eleições autárquicas é ali onde há a eficiência administrativa, pois as autarquias incidem imediatamente nas questões mais técnicas de excelência da administração, aqueles aspectos que mais precisam de resposta especializada. É a autarquia que realiza isso, e realiza isso em pormenor, no terreno, no sítio, in situ, conforme dizem os latinos. Então, vejamos que se o nosso Estado Democrático de Direito estabelece que Angola é um Estado de Direito que tem como fundamento a soberania popular, então tem que se respeitar a soberania popular. Este é um elemento fundamental. Agora, o artigo 3º da Constituição, da soberania popular, ok? Diz assim: a soberania una e indivisível pertence ao povo, que exerce através do sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto, periódico, do referendo e das demais formas estabelecidas pela Constituição, nomeadamente para a escolha dos seus representantes. Ok, então vimos no primeiro artigo, soberania popular, vimos no segundo artigo, soberania. Aqui está a esclarecer que os eleitos, os representantes, esses três poderes que nós falamos aqui no Estado Democrático de Direito, eles estão ali por vontade soberana. Portanto, o povo é quem tem esse poder uno, indivisível. Okay? Ele é que o delega. Portanto, tudo o que fazemos é em nome do povo. O senhor Presidente da República está em nome do povo. Os deputados estão em nome do povo. As instituições públicas estão em nome do povo. Tudo que é público está em nome do povo. Então, há que se respeitar o nome do povo. Há que se respeitar. Eu estou aqui para ler as vossas mensagens também. Boa noite, meu cota. Estou ligado. Muito obrigado, amigo Jorge France. Boa noite. Ouve-se perfeitamente. Muito obrigado. Prontos. Eu vou continuar aqui agora. O artigo 6º da Constituição. Eu estou fazendo uma análise. Atenção, estou fazendo uma análise dos fundamentos jurídico-constitucionais do processo da acusação e da instituição para encontrarmos. Vocês próprios vão confirmar se o que estou lendo, que está na nossa Constituição, está aqui. Essa Constituição foi aprovada pelo próprio MPLA, não é assim? Então, todos os preceitos que estão na Constituição foram da vontade do MPLA em representação do povo. Então, vamos ver o que está aqui, se está sendo cumprido e quem jurou a fazer cumprir, está a cumprir ou não.
Supremacia da Constituição. A Constituição diz que é a lei suprema da República. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, devendo respeitar e fazer respeitar as leis. Ok? Quer dizer que aqui está uma máxima, está o limite. Tudo subordina-se à Constituição. O Presidente da República subordina-se à Constituição. Ministros, deputados, Assembleia, judiciários, povo, empresas, mas tudo. Ok? O que está acima é a Constituição. É a Carta Magna. Essa é a Bíblia da República. Então, violar isso significa inferno. É crime. Okay? É crime. Artigo 21. No artigo 21 vamos falar das tarefas fundamentais do Estado. E vocês vão confirmar quantas tarefas o Estado está a cumprir, quantas tarefas o Estado não está a cumprir. Essa Constituição é um contrato. Portanto, o povo, dono da soberania, escolheu alguém e alguns, portanto, alguém, o Presidente da República, alguns dos deputados, para fazer cumprir o que está escrito aqui. E aqui há tarefas. Quem deu o poder lhe é obrigado a deveres para ter direitos. Então, você me dá o poder, mas vai ter que fazer isto. Vamos chegar lá. Deveres para ter direitos. E o indivíduo que foi eleito, que foi delegado essa soberania, lhe é dado também tarefas, deveres. E no caso desse contrato constitucional, constituem as tarefas fundamentais do Estado. E talvez antes de entrar nas tarefas, eu vou fazer lembrar que, do ponto de vista doutrinário, da ciência política, do direito, o Estado tem alguns fins fundamentais. Fim da justiça, da segurança e do bem-estar. Portanto, sempre que há um Estado, tem de haver imediatamente segurança. E a segurança aqui é entendida do ponto de vista interno, do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, tem muitas variáveis, não só segurança nacional, segurança territorial, mas também a segurança social. As pessoas, o Estado para existir tem que ter pessoas. E para as pessoas serem capital útil, ativos a este Estado, têm de viver, têm de ter saber, têm de trabalhar, têm de ser produtivos. Então, o aspecto de segurança aqui é muito multiforme. E é ali onde se insere várias tarefas que o Estado deve conjugar para que haja segurança, haja bem-estar, haja segurança, haja justiça social. Isso está plasmado nessa Constituição no artigo 21. Diz assim: constituem as tarefas fundamentais do Estado angolano: garantir a independência nacional, a integridade territorial e a soberania nacional. Entenda alguma coisa. Outra vez, soberania nacional. Quando estamos a falar de soberania nacional, estamos a falar da vontade do povo e dos três poderes: executivo, judiciário e legislativo. Assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais. O Estado Democrático de Direito é um Estado que privilegia na essência os direitos. Aqui não é o direito com D grande, é o direito com D minúsculo. Preciso entender bem. Direito de regras, direitos de usufrutos. Okay? De garantias. É isso que a Constituição está dizendo aqui. Tarefa do Estado. O Estado tem de garantir que os direitos e liberdades dos cidadãos sejam garantidos, sejam salvaguardados. Se o Estado não garante esses direitos, o Estado não existe. É um Estado prevaricador, é um Estado ineficaz. E esse Estado de conflito. É um Estado que viola a Constituição. Criar progressivamente condições necessárias para tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais do cidadão. É ali onde o MPLA se apega. Criar progressivamente. Para o MPLA, progressivamente não importa se é amanhã ou daqui a 1000 anos. Okay? Criar progressivamente. Isso está a dizer que cada país, de acordo com as suas condições, e não é o problema da Angola, a Angola tem dinheiro suficiente para criar condições, o problema é falta de estratégia. O dinheiro foi investido nas áreas não prioritárias, e as áreas prioritárias são desprezadas. Portanto, não é o problema da Angola. Portanto, o MPLA não pode justificar-se nesse
desse vocábulo progressivamente para dizer que, pá, esperem, amanhã virá. Não, a fome não espera. Okay? À medida que os homens vivem, a idade está a passar, okay? A idade de sair-se embora, a esperança também está morrendo, está ficando velha, e enfim, o Estado tem de garantir para que os que vivem hoje vivam felizes e construam alicerces para os que viverem amanhã. Wilson Kidavite, muito boa noite, meu caro. Continua a nos dar melhores detalhes. Muito obrigado. Eu fico atento e vou dando os detalhes. O Estado não criou condições sociais e econômicas para os cidadãos. E se vermos aqui os detalhes estatísticos do desempenho do Presidente da República, Angola é, no casco da rolha, o Estado mais pobre na África, o Estado menos desenvolvido na África, o Estado que mais despreza os direitos humanos. Angola é tudo pior. Okay? Desempenho. A linha D. Promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente os grupos populacionais mais desfavorecidos. Companheiros, vocês confirmam que o governo do MPLA, há 20 anos de paz, com 2 vezes a ter boom de petróleo, conseguiu desenvolver as populações mais desfavorecidas? Népias. Com certeza que vocês vão dizer não. Estamos a avaliar o desempenho do Presidente da República para fazer cumprir a Constituição. Se merece ou não ser destituído. Ok? Promover a erradicação da pobreza. O Presidente da República está promovendo a erradicação da pobreza. Basta ver as fórmulas como um Estado promove a erradicação da pobreza. O que os outros Estados fizeram para erradicar a pobreza? Investiram massivamente na educação para transformar a mente, ok? E vocês sabem que a mente do angolano foi infernizada pelos conflitos, pela guerra, pela desinformação, pela mal educação, pela infâmia, pelas calúnias, pela intoxicação. Enfim, o nosso Estado angolano deu um conceito de vida muito consumista angolano. Eu vi há tempos uma reportagem, não digo reportagem, um comentário do presidente chinês que dizia que o que os africanos sabem de melhor é dançar. Okay? Portanto, nós ficamos a cultura de dançar. Okay? Dançar, dançar. A nossa mentalidade ficou destruída, ficou desviada, ficou desformatada, ficou formatada para coisas não condizentes a uma realidade social mais equilibrada. Então, o Estado angolano não conseguiu combater a pobreza, erradicar a pobreza. Pelo contrário, agudizou a pobreza. Só mesmo neste capítulo da pobreza, o Presidente da República, o MPLA, investe tão pouco, quase nada, na educação, na saúde e na agricultura. Então, onde é que passaria a erradicação da pobreza? É para a educação. Okay? Transformar as nossas mentes para serem ativas na produção. Transformar as nossas mentes para ser ativas na pesquisa e desenvolvimento científico. Porque é ali onde vêm as novidades que o mundo precisa. É ali onde um país se referencia como valioso no concerto de outros países, de outras nações. Se você não investe na educação, tu mata antecipadamente uma nação. Depois tem a questão de sobrevivência física, material. Um investimento que se pode dar para erradicar a fome e a pobreza é a infraestrutura. É a criação das infraestruturas econômicas fundamentais para que a vida social produtiva aconteça. Ok? E esse investimento dá-se com a abertura das estradas, a construção das pontes, a construção de centrais elétricas ou hidroelétricas, ok? A construção de indústrias transformadoras, o incentivo à agricultura e à pecuária, são os investimentos fundamentais que um Estado deveria dar para combater a erradicação da fome e promover a riqueza. Mas o Presidente da República, com seu partido, não é nada disso que eles fazem. Eles investem mais nas questões do Presidente da República, na defesa, no interior, que eles também merecem esses investimentos. Merecem, porque são órgãos que trabalham bastante. Mas a prioridade para que se acabe a pobreza e a fome são as infraestruturas. E o governo não faz. Então, o Presidente da República merece ou não?
a sua destituição, com base só mesmo nesse fundamento da combate à pobreza. Estamos a falar das tarefas do Estado. Promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. Pronto, saúde não fala mais nada. Cada um que entrar nesses hospitais sabe o que se passa, ok? Leva receita com os medicamentos podres que vêm não sei de que tipo de fábrica de quinta geração, mas os dirigentes não entram nesses hospitais. Os seus filhos não entram nesses hospitais. Todos que têm dinheiro não entram nesses hospitais. E o povo? Se aqui uma das tarefas do Estado, a tarefa a linha D, diz promover o bem-estar, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Como é possível o Estado permite que os hospitais públicos não tenham capacidade de absorver, de dar dignidade aos pacientes para entrar no hospital e saírem de lá com saúde? Nossos hospitais são um calvário. E aquilo é mesmo sentença da morte. Os angolanos têm felicidade, porque ainda muitos têm algum ADN muito forte. Isso permite ainda alguma sobrevivência de algumas doenças. Mas imagina se tivéssemos todos aí para esses hospitais. Esta hora os hospitais estão cheios. Ok? Os corredores estão cheios, as pessoas estão morrendo. Esta hora que estou a falar, os corredores estão cheios, as pessoas estão morrendo nos corredores. Ok? Os bancos de urgência não têm capacidade para atender, os médicos também estão frustrados, já não atendem com humanismo. Então, saúde. O que está aqui, o Presidente da República deixa cumprir. Promover políticas que asseguram acesso ao ensino universal obrigatório, gratuito, nos termos definidos por lei. É verdade isso? Isso acontece? Com certeza vamos dizer que não. Promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação partidária. Entre outras formas. Isso é verdade? Está acontecendo neste país? Das tarefas do Estado, vou pular um pouco. O artigo 22 da Constituição diz no seu ponto 1, os princípios da universalidade. Diz que todos gozam dos direitos e liberdades e garantias constitucionalmente consagrados. Estão sujeitos a deveres, atenção, estabelecidos na Constituição e na lei. O senhor Presidente da República está sujeito a deveres. O senhor Ministro está sujeito a deveres. O senhor Deputado, eu estou sujeito a deveres. O cidadão está sujeito a deveres. Todos nós. É o que vimos no artigo 6 da supremacia da Constituição. Todos nós subordinamos à Constituição. Todos nós. Então por que as pessoas estão com xinguilamentos, estão com alaridos quando o presidente está a ser organizado um processo de acusação da sua destituição? Se ele é passível, ok, a uma acusação. E ele quando jurou, disse que ia fazer cumprir a Constituição. E tinha deveres. Por que as pessoas estão com alaridos? Todos têm deveres para com a família, a sociedade e o Estado. Portanto, significa, nessa relação, as pessoas têm deveres com a família, as pessoas têm deveres com o Estado, têm deveres com a sociedade. Nesse contrato social que a Constituição nos impõe, limites, tudo bem. Os seus deveres para com a família são obrigatórios. Os seus deveres para com a sociedade são obrigatórios. Os seus deveres para com o Estado são obrigatórios. Isso é para todos. Do Presidente da República até ao último cidadão. E diz assim, respeitar os direitos e as liberdades da propriedade de outrem, os bons costumes e o bem comum. Respeitar e considerar os seus semelhantes, sem discriminação de espécie alguma. Manter com eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o respeito e a tolerância recíprocos. Meus amigos, o que é que nós vivemos no nosso país? Há tolerância recíproca? Há respeito de igual para igual? Ou aqui há pessoas que se pensam que devem ser mais respeitados que os outros? É o papel do Presidente da República fazer cumprir isto, para que esse contrato, essas obrigações constitucionais se realizem e todos os atores
encarnem como seus deveres, como suas tarefas para com a nação, para com a família, para com o Estado. Artigo 23, princípio da igualdade. Diz assim: todos são iguais perante a Constituição e a lei. Outra vez, está a dizer que não há um superior, não há um menor. Perante a lei somos todos iguais. Então foram tirar aonde essa paranoia de pensar que o senhor Presidente da República é intocável, é superior à Constituição. O Presidente faz, desfaz. E tem lá um grupo do MPLA que vai batendo palmas para enterrar o outro, assim que fizeram com o Presidente José Eduardo dos Santos. E assim como o poder corrompe, o Presidente João Lourenço também não está a ver mais nada, só está a ver ele no topo e olhar para as pessoas assim embaixo como se fossem baratas, como se fossem formigas. Ele não respeita, porque tem lá pessoas que batem palmas, errando ou não, dizem o chefe está bom, o chefe é bom. Não. O melhor dia do político é da saída, não é da entrada. Okay? O melhor dia de um político é na sua saída, não na sua entrada, não na sua estadia. Então, o Presidente da República, preocupe-se com a saída. Porque é a saída que vai testemunhar se o senhor, durante o tempo, fez boas coisas. Vai ser aplaudido, vai ser lembrado para sempre. Se fizer péssimas coisas, com a mesma vara que julgaste os outros, também será julgado. Portanto, isso é uma passagem bíblica. Ninguém pode ser prejudicado, nem privilegiado. Estamos falando do ponto 2 do artigo 23. Princípio da igualdade. Ninguém pode ser prejudicado, nem privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever. Eu vou sublinhar aqui. Ou isento de qualquer dever. Em razão da sua ascendência. Pronto. Não é só porque tu és diretor, porque és governador, porque és secretário, porque és presidente, és superior aos outros. Não. O princípio da igualdade diz que são todos iguais e ninguém pode ser privado ou isento. Pronto. O facto de ser Presidente da República, ser deputado, ser ministro, ser juiz, não te isenta, não te inocenta dos deveres que a Constituição consagra. Okay? O artigo 28, força jurídica. Diz no ponto 1 que os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam todas as entidades públicas e privadas. Atenção! Todos esses preceitos que estamos a falar são aplicáveis, quer para os públicos, aqueles que assumem poderes públicos, quer para os privados. Portanto, a Constituição aqui está a dizer que todos nós devemos obediência à Constituição. Portanto, eu não sei onde é que o MPLA não percebeu. Quando a UNITA traz um Instituto de Exercício de Direitos e traz a ver com o fantasma da guerra, de criar sublevação popular, não é o MPLA que aprovou a Constituição. Isso que estou a ler é o MPLA que aprovou na Constituição. Né? Agora, não sei se ele aprovou a pensar que nunca seria tocado ou não. Artigo 30. Direito à vida. Todos têm direito à vida. O Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. É o papel do Estado, respeitar a dignidade da pessoa humana. E deve ser inviolável. Veja o que acontece nos hospitais. O que acontece nas ruas. Okay? As ruas tomadas pelas ungas. Os jovens desempregados que se frustram, depois entram na bebedeira. As mulheres na prostituição, depois morrem à toa, suicidam-se. Significa a falta de estratégia. O Estado não conseguiu gizar. O líder não conseguiu gizar uma estratégia que condizesse à construção da dignidade da pessoa humana. Okay? São todos elementos que estão a ser violados. E alguém diz que não, o Presidente não violou a lei. Não. Estou a ler as questões, vocês confirmem, são juízes. No final digam se o Presidente merece ou não. Se é a paranoia da UNITA, do grupo parlamentar da UNITA, ou não. Artigo 44, liberdade da imprensa. É garantida a liberdade da imprensa. E essa não está sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Então, a UNITA anunciou, um exemplo prático, anunciou, publicou nos seus canais
alternativos, redes sociais, e convidou a imprensa pública à intenção de acusação e da destituição do Presidente da República. A televisão pública e mídia pública não passou nada. Mas em contrapartida, chamaram atores para comentarem sobre a intenção da UNITA. Portanto, o Presidente Adalberto diz que, na sua retórica, diz que foram convidados atores para comentar num ato que não existiu. Ontem houve marcha do MPLA para protestar ou substantivar apoio ao seu líder sobre possível ato dado do que não existiu, porque não foi publicado. Não é assim? Isso aqui é engraçado. Vejam como é que está a nossa comunicação social pública. O Presidente da República está a cumprir a Constituição no que diz respeito à imprensa ou não? Artigo 85. Direito à habitação e à qualidade de vida. Os angolanos têm direito à qualidade de vida? Têm direito à habitação? O Presidente está a cumprir com a habitação e a qualidade de vida dos angolanos? A resposta é tua. Depois, diga publicamente, nos seus espaços, se o Presidente merece ou não ser destituído. Artigo 90. Justiça social. O Estado promove o desenvolvimento social através de critério de redistribuição da riqueza que privilegia os estudantes, os cidadãos e, em particular, os estratos sociais mais vulneráveis e carenciados. A promoção da justiça social enquanto incumbência do Estado. Artigo 90. Um minuto só. Que eu tenho aqui a minha cábula. Estou falando da linha B. A promoção da justiça social enquanto incumbência do Estado, através de uma política fiscal que assegura a justiça e a qualidade, a solidariedade de todos os domínios da vida nacional. O fomento, apoio e regulação da intervenção do setor privado na realização dos direitos sociais. A remoção dos obstáculos de natureza econômica e social, cultural, que impeçam a real igualdade de oportunidades entre os cidadãos. A fruição por todos os cidadãos dos benefícios resultantes do esforço coletivo, do desenvolvimento, nomeadamente, na melhoria quantitativa e qualitativa do seu nível de vida. Meus irmãos, o que estamos a ler aqui está na Constituição, mas é a realidade que nós vivemos? Aqui não, aqui vive-se um autêntico quata-quata, ok? Aqui vive-se um autêntico quata-quata. Então, é a responsabilidade do Estado, do Presidente da República, fazer com que esses preceitos que estão aqui aconteçam na vida dos cidadãos. Pode ser progressivamente, mas estimuladamente e positivamente, que as pessoas sintam que estamos a ir para algum lugar. O que acontece neste país é que, se perguntar a cada um dos angolanos qual é a esperança, todo mundo diz que a esperança aqui é moribunda. Porque as pessoas não sabem, não vislumbram o horizonte. Está tudo escuro. O futuro está escuro. Ok? Então, eu vou agora para o artigo 105, para ver se termino com essa minha intervenção. Os órgãos de soberania. No seu ponto 3, diz: os órgãos de soberania devem respeitar a separação e a interdependência de funções estabelecidas na Constituição. Pronto, já falei isso no princípio, no artigo número 2 da Constituição, Estado Democrático de Direito, onde falamos de separação dos poderes. E aqui, o artigo 105 está a dizer que cada um dos poderes deve respeitar os outros poderes. Deve respeitar o princípio da separação. Não podem interferir. O que acontece em Angola é que o Presidente da República subverteu a ordem constitucional, a separação dos poderes, e meteu tudo como se fosse ele. O Presidente da República manda não só no Executivo, manda no Legislativo. É ele que manda no Legislativo. Meus irmãos, não vale a pena paranoias. Se o Presidente da República disser assim, agora introduzam o projeto de lei X,
agora coloco a minha proposta de lei X, não se faz nada. É só vermos como é que está engavetado o projeto sobre a lei da institucionalização efetiva das eleições autárquicas, que já foram discutidas, já foram aprovadas nas generalidades, essa lei já foi na discussão na especialidade, e por um interregno ficou-se na dia até hoje, 2022, até hoje não se fala mais nada, ok? Mas se o Presidente da República disser, é agora, vai ser agora. O funcionamento normal da Assembleia Nacional está a depender do Executivo. Pronto. Se o Executivo disser que não larga a massa, a Assembleia não funciona, então tudo fica tudo engavetado. Tudo que se faz depende do Executivo. O Legislativo depende do Executivo. O Judiciário depende do Executivo. Vocês viram, eles acompanharam os dramas com o juízo do Tribunal Supremo Tribunal de Contas. O presidente foi capaz de recomendar a demissão da presidente do Tribunal de Contas e não fê-lo ao presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, que também está cheio de indícios, de acusações, que no mínimo teria acontecido. É destituí-lo, ok? Enquanto o processo prossegue. Não, o presidente defendeu, está defendendo-lhe, ok? Mas esse aqui não sai, esse aqui é meu escudo. Se os poderes não são respeitados, nenhum fiscaliza o outro. É assim que o Orçamento Geral do Estado é aprovado pela Assembleia Nacional, mas os deputados são proibidos por força da Resolução 319/2013, esse acórdão que proíbe os deputados de fiscalizar e responsabilizar o Executivo. Mas olha lá. Então, quem é que vai responsabilizar o Executivo quando a Assembleia lhe diz que está aqui X mil milhões de dólares, vai executar e no final não executa? Quem vai responsabilizar? São os tribunais? Estamos de acordo, mas quem vai iniciar o processo? É o Ministério Público? O Ministério Público tem interesses do Executivo. Ok? Então, é o mesmo Executivo que não cumpre com a questão da probidade administrativa. Que viola, rouba, come o dinheiro, fazem compadrios entre vários grupos nas instituições, vários indivíduos nas instituições. Então, só a Assembleia Nacional é que tem esse poder de exigir e recomendar a certas instituições investigação de determinados maus procedimentos dos executivos. Se o executivo não tiver um órgão superior a ele, naturalmente ele subverte e faz o que quiser com o dinheiro do país. É assim que nesse país desaparecem em cada ano aproximadamente 50 mil milhões de dólares de orçamento geral do Estado e o povo não sabe onde foi. E ainda dizem que o país não tem dinheiro. E o povo aceita. Os intelectuais xinguilam que o país não tem dinheiro. Eles inventam aí truques preconceituais ou conceituais da ciência, da economia, do direito. E vêm lá os juristas estudados, os economistas estudados a ultrapassar a nação e o povo somente para roubar o país, roubar o dinheiro do povo. O artigo 108, Presidente da República, número 5, diz: o Presidente da República respeita e defende a Constituição, assegura o cumprimento das leis e dos acordos e tratados internacionais, promove e garante o regular funcionamento dos órgãos do Estado. Ok, vamos ver então que no âmbito do funcionamento, do regular funcionamento dos órgãos do Estado, a Presidente da Assembleia Nacional receba o processo de acusação e cria as condições para o processo dar a sua execução. Vamos ver. Mas estão a ver o discurso do MPLA? A UNITA não quer lutar nas instituições, está com o hábito antigo. A Assembleia afinal não é uma instituição, como diz o professor Boio. A Assembleia é a Praça do Catinton, afinal não é instituição. Estamos a aprender isso agora no dicionário do MPLA. Não, é na Assembleia Nacional onde cabe este processo. E é a instituição. Quando a UNITA diz que vai lutar nas instituições, é isso, companheiro. Lutar nas instituições é isto. Só a Assembleia Nacional tem competência para a decisão do Presidente da República. Tem a competência de iniciar o processo para seguir para o tribunal.
entra pela Assembleia Nacional. E ali eu vou entrar no artigo 129 da Constituição, da destituição do Sr. Presidente da República. Estou a chegar, depois vou ter no regimento. Eu não sei já estou há quanto tempo. Deixa-me ver aqui as perguntas. Tem uma pergunta. Os meus companheiros também não falam. Não é uma utopia pensar que mais de 50 deputados da Estrela Amarela votem para os seus inimigos? Eu vou chegar até aí, mas rapidamente vou lhe dizer alguma coisa. Acha que se o voto na Cidade Alta fosse mal levantada, João Lourenço perderia as eleições? Ou na Assembleia onde ele votou? A resposta também é tua. Ok? Vamos falar isso lá embaixo. Amigo Wilson Lopes, muito boa noite para si também. Florindo Chitando, a partir do Ambo, meu caro amigo, boa noite para si e bem-aja. Eu estou à espera das vossas questões também, coloquem aqui as vossas opiniões, né? E falem. Vamos falar todos, senão ficamos só aqui no monólogo. O Presidente da República pode ser destituído do cargo nas seguintes situações. São duas situações. Por o crime de traição à pátria e espionagem, por o crime de suborno, peculato e corrupção. Eu vou parar aqui. Quando o Presidente da República executa mais de 90% com contratos simplificados. Os contratos simplificados são aqueles em que o Presidente da República chama os seus amigos, as empresas que convêm, ok? Da sua confiança, e atribui a riqueza do país a essas pessoas. E deixa apenas 8% para o concurso público. Né? Portanto, isso é uma das tarefas do Estado. É a redistribuição das riquezas. Como é que se faz a redistribuição se não houver concurso público? A redistribuição faz-se através da distribuição da fatia por meio do concurso público, onde o país, através do setor privado organizado, ou até público, também organizado em empresas, que são uma administração indireta, ok? Concorrem, ok? De um bolo, e cada um de acordo com as suas capacidades, seus critérios reunidos. Então, obtém financiamento do Estado, executa as políticas, ganha uma parte, reforça a caixa do Estado e deixa os serviços para o Estado. Deixa os serviços para a comunidade. Se 90% da contratação é feita debaixo da mesa do presidente, como é que o país vai ser rico? Isso é peculato? Isso é corrupção ou não é corrupção? É o Matapalo que ganha os concursos, é o Grupo Carrinho que ganha os concursos. E se vocês perceberem, lá atrás, no fundo, tem uma pessoa ligada ao presidente. Ok? Se cavarem lá atrás, todos eles estão depois aí ao presidente. Então nós estamos num monopólio mais perigoso do que o tempo de Eduardo dos Santos. No tempo de Eduardo dos Santos havia um monopólio, mas havia um pequeno espaço para que os camponeses, os jovens, os intelectuais, os empreendedores conseguissem fazer também seu negócio ali nas calmas. Hoje não, ele retirou hoje a oportunidade para os pequenos negócios dos cidadãos, ok? Com a aplicação das políticas restritivas da moeda, ok? Supostamente existe muita moeda, ok? Muito Kwanza, mas esse Kwanza só está no Estado, não está nas mãos dos cidadãos, ok? Então, através dessas políticas, o Estado restringiu, puxou a moeda das mãos dos cidadãos, para não circular nas mãos dos cidadãos, ok? Puxou para si, centralizou para si, está com muito dinheiro, e não tem o que fazer com esse dinheiro, é inflação, ok? Não promoveu as políticas de produtividade nacional, temos que importar frequentemente a cesta básica, então isso promove a inflação. Depois, a falta de exportações faz com que também as divisas baixem, o que significa que a moeda estrangeira fica mais cara. Isso encarece a vida do cidadão. Enquanto isso, o Presidente da República passa os concursos públicos, né, para os seus amigos parceiros. Isso é corrupção ou não é corrupção? É peculato ou não é peculato? Olha, vamos concluir todos juntos. E eu gostaria que os companheiros também acompanhar.
cada passo que vou colocando, concordassem comigo ou discordassem. Portanto, estamos na liberdade e nós temos de promover a liberdade. O Presidente da República pode ser destituído por incapacidade física, mental, definitiva, por continuar a exercer o cargo. Para continuar a exercer o cargo. Por ser titular de alguma nacionalidade adquirida. Não é o caso que se coloca. Por crimes hediondos e violentos, tal como definidos na presente Constituição. Há crimes subterrâneos. Portanto, quando você é líder e sabe que a segurança da vida das pessoas depende do que eles comem, né? A nossa vida depende daquilo que nós comemos. É assim que defendeu um filósofo materialista, né? O homem é aquilo que ele come. Okay? O homem é aquilo que ele come. Então, significa que o que come é a nossa condição para a sobrevivência. Se, afinal, as pessoas dependem do que comem e você não cria condições para que as pessoas produzam o que comer, está a dizer que vocês morram. Também é um crime hediondo. Suponhamos, você sabe que é líder e as pessoas adoecem. Não é assim? As pessoas adoecem. E nas doenças, as pessoas podem adquirir fatalidades que podem levar à morte. Então, o que é que o Presidente da República faz? Não é investir para a recuperação do setor da saúde, para que todos tenham saúde, mas todos comam bem, todos tenham saúde, para que todos vivam. Se você não dá medicamentos, não prepara bem os quadros, frustra os tais quadros, as pessoas morrem nos corredores, nos bancos de urgência, em vez de dar medicamentos que os curam, são medicamentos que os matam, porque os medicamentos vêm de várias fontes sem qualidade nenhuma. O Presidente da República está a promover o quê? Não são crimes? Esses crimes podem ser também considerados como crimes hediondos. O Presidente da República pode ainda ser destituído por crimes de violação à Constituição que atente gravemente contra este segundo pacote. Ok? Traição à pátria, corrupção, primeiro pacote. O segundo pacote, os crimes que atentem gravemente à Constituição. E esses crimes que estou a relatar aqui atentam gravemente à Constituição ou não? Portanto, estamos aqui a tentar explicar mais ou menos análise dos fundamentos sobre a acusação de destituição. Se do ponto de vista constitucional tem respaldo ou não. Okay? E as respostas são mesmo nossas. A linha A. O Estado Democrático de Direito. Vamos lá. Quando o presidente atenta contra o Estado Democrático de Direito, pode ser destituído. Vejam o que o MPLA faz, através do seu presidente, contra a UNITA. O sufoco que faz as instituições do Estado, da soberania, sobretudo os órgãos da justiça, o Poder Judiciário, a Assembleia Nacional, a incompetência dos seus órgãos executivos. Isso atenta contra a democracia, contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Os partidos políticos são sufocados. Vejam, o MPLA gastou mais de 1 milhão e 880 milhões de dólares. 1.880 milhões de dólares. 1.880 milhões de dólares. Para a sua campanha. E deu para os partidos políticos 1 milhão para cada um. Né? 1 milhão para cada um. Ele gastou 1 bilhão e 800 milhões. 1 bilhão é uma forma dita em outros pontos. 1 bilhão e 800 milhões de dólares. E deu para os partidos políticos 1 milhão de dólares. Vejam a discrepância. Né? Sufoco aos partidos políticos. Veja a perseguição sem trégua que faz a presidente da UNITA, Isidro Adalberto Costa Júnior. Morte de personalidade de caráter. Perseguição sem tréguas. Agora fecharam as contas outra vez. Fecharam as contas do presidente Adalberto da UNITA em 2020. Encontrou-se outros mecanismos. Agora fecharam outras contas. Isso é para quê? Para que os partidos políticos não funcionem. E existe democracia sem partidos políticos? Portanto, quando o presidente está a sufocar os partidos políticos, está a dizer que quer ser partido único, logo está a tentar contra o Estado Democrático de Direito. Ou precisamos pegar mais um pau no lugar da cobra? Penso que não. O Presidente da República pode ser destituído
se atentar contra a segurança do Estado. Veja, que a fome, a insegurança, a bandidagem, tudo isso atenta contra o Estado. Tudo isso. Não é só a defesa das fronteiras. Aliás, as duas fronteiras também estão abertas. Os congoleses entram quando quiserem, os malianos entram quando quiserem, todo mundo aqui entra quando quiser. Então, isso provoca uma questão da segurança nacional. O governo da República aqui tem responsabilidades. O regular funcionamento das instituições. Já falamos aqui, um partido político é uma instituição. E ela justifica o fundamento da democracia. Portanto, não pode haver democracia com um único partido político. Não pode haver democracia. Não pode haver democracia sem a separação dos poderes. Executivo, legislativo, judiciário. Não pode haver. E a Assembleia Nacional, que é a casa de todos, onde estão representados todos, e a casa maior. É por isso que todas as coisas que se fazem têm de passar pela Assembleia Nacional. O Presidente da República tem que ter o respaldo da Assembleia Nacional. Os tribunais têm que ter da Assembleia Nacional. É a casa da democracia, é a casa que provém o regime de regras. E o Presidente da República viola essas coisas todas. Bom, aqui diz que compete o Tribunal Supremo conhecer e decidir processos. Eu vou buscar o regimento da Assembleia Nacional. Artigo 159, e já estou a terminar com essa minha dissertação. No artigo 159, fala do voto secreto. E é ali onde vamos encontrar muitas respostas que inquietam alguns companheiros que também apareceram por aqui. Diz votação secreta, artigo 159 do Regimento da Assembleia Nacional. Fazem-se por votação secreta. A linha A. As eleições, salvo deliberação contrária tomada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Eleições. A linha B. Fazem-se por votação secreta. A linha B. A acusação do Presidente da República nos termos do número 5 do artigo 129. Ok? O artigo 129 é esse que nós falamos há pouco tempo. Não é assim? O artigo 129, do número 5, o que dissemos há pouco tempo. Processos, número 5, diz assim: processo de responsabilidade criminal e os processos de destituição do Presidente da República, a que se refere os números anteriores, obedecem ao seguinte. Ok? Aqui está dizendo número 5. Esse número 5 diz assim: a iniciativa do processo deve ser devidamente fundamentada e incube a Assembleia Nacional. Está aqui, número 5. Votação secreta. Incube a Assembleia Nacional. A proposta da iniciativa é apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções. A UNITA, o grupo parlamentar da UNITA, tem 90 deputados. 1/3 são 73 deputados. Então, do ponto de vista da iniciativa, o grupo parlamentar da UNITA tem um quórum suficiente para iniciar o processo. Mas depois diz assim: a deliberação é aprovada por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, devendo, após isso, ser enviada a respectiva comunicação ou petição do procedimento ao Tribunal Supremo e ao Tribunal Constitucional, conforme o caso. Portanto, ali onde há a dúvida das pessoas, e vamos esclarecer. A UNITA já tem capacidade de ter 1/3 para assumir a iniciativa de organizar um processo de acusação e destituição do presidente. E deve remeter à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, recebido o processo, a presidente da Assembleia Nacional, quando receber esse processo,
ele vai criar uma comissão parlamentar que deverá ser constituída com base no princípio da proporcionalidade para estudar o processo e indicar o momento da sua discussão com fundamentação. A votação é secreta. É ali onde está o número 159. A votação desse processo é secreta. Então, me digam, vocês não acham que se o MPLA perdeu, as eleições de Luanda, o presidente João Lourenço perdeu no seu CAP, na Assembleia de Voto, onde foi votar lá na Cidade Alta, perdeu. Acham que no voto secreto, e devíamos entender por que o legislador manda o voto secreto? Porque o assunto é muito sério. O assunto é muito sério. Às vezes, as pessoas podem expressar que têm simpatia com o líder, mas sozinho murmuram. Eu também, esse camarada. Okay? E o voto secreto vem proteger exatamente isto. Muita gente no MPLA também não está de acordo com o presidente João Lourenço. Mas se for mão levantada, aquela sala ninguém vai grunhir, todo mundo vai levantar as mãos. E como se fosse por votação com a mão levantada, em 2022 o presidente João Lourenço não perderia na Cidade Alta, na sua Assembleia de Voto. Ou não é verdade? Então, aqui o mérito da questão consiste em cumprir simplesmente a Constituição e deixar que o voto secreto opere as maravilhas. Eu tenho certeza que os deputados do MPLA, aqueles patriotas, vão votar a favor da destituição. E então, o desafio não é xinguilamento, se a UNITA quer fazer guerra, se a UNITA quer criar confusão, quer subverter as instituições. Não, a Assembleia Nacional é uma instituição democrática e só a ela compete. E aos deputados? Nos deveres dos deputados, eu vou buscar o regimento também, nos deveres dos deputados, artigo 25, 25º, sobre os deveres dos deputados, eu vou analisar aqui a linha M e O, artigo 25, os deveres dos deputados, diz assim, um dos deveres dos deputados, ser cooperativo e denunciar quaisquer tentativa de subversão do Estado democrático constitucionalmente estabelecido. Vejam, companheiros. E nós temos de fazer sentir a democracia. Nós temos de ser pedagogos por meio das nossas ações, fazer com que todos os atores que investiram a capa de democracia também o vistam na sua mente e façam agir como seu valor, como sua cultura. Chegou o momento. Dever M do artigo 25º. Ser cooperativo e denunciar quaisquer tentativas de subversão do Estado democrático constitucionalmente estabelecido. Vamos lá ver. Os deputados vão denunciar ou não? Depois desse respaldo que fizemos sobre as leis, do ponto de vista constitucional, e chegados até este ponto aqui agora, têm dever ou não têm dever os deputados, Assembleia Nacional? Os vossos eleitos, representantes legítimos, eleitos para representar os vossos interesses, podem ou não podem ser cooperativos? A linha O diz lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania. Atenção. Lutar contra qualquer ato que obstrua o livre exercício das funções dos órgãos de soberania. Pronto. Se o deputado perceber que o executivo está a ser mal dirigido, está a ser obstruído o seu funcionamento no âmbito da interdependência, okay? Sistêmico, se o Poder Judiciário está a ser obstruído no seu funcionamento no âmbito da separação e na interdependência sistêmica. Se a Assembleia Nacional, o deputado entender que está a ser obstruída o seu funcionamento no âmbito da separação de poder e na interdependência funcional, o deputado tem o dever, atenção, o deputado tem o dever de denunciar. E aqui onde estamos, para responder a todos, se estamos animados ou não, meus irmãos, não é o que importa.
Se o Presidente da República vai sair ou não, não é o que importa. O que importa mesmo é que nós, angolanos, tenhamos a cultura jurídica para termos consciência dos nossos direitos e deveres e fazer com que aqueles que dirigem o país ou assumem responsabilidade sobre as nossas vidas tenham noção de que estão ali por mera representação circunstancial e são obrigados à obediência de princípios, valores que são consagrados e são sagrados. Se os angolanos continuarem na ociosidade, no deixa-andar, em que o governador faz e desfaz o que quiser, o administrador faz e desfaz o que quiser, o ministro faz e desfaz o que quiser, o juiz faz e desfaz o que quiser, o deputado faz o que desfaz, então não teremos Estado Democrático de Direito. Vamos construir um ditador por nosso consentimento, ok? Cada cobardia de cada angolano, permitindo que a subversão à Constituição, as leis que salvaguardam a unidade e a harmonia nacional sejam pisoteados, estamos a permitir a construção de uma ditadura. E isso é uma questão de princípio. É uma questão de encarnarmos nossos valores. O que nós somos, o que nós falamos. Prontos, meus companheiros, eu trouxe essa discussão aqui para poder discutir convosco, analisar convosco, se com base nestes elementos há alguma dúvida ou não se o presidente pode ser destituído. Há legitimidade ou não o grupo parlamentar iniciar um processo contra o Presidente da República. Para terminar, eu vou dar duas notas. A primeira nota é para dizer que o Estado Democrático de Direito é um compromisso que implica responsabilidade e responsabilização. Cabe aos angolanos fazer cumprir o que é mais sagrado em suas vidas: a lei, a Constituição. Só nós podemos mostrar que estamos interessados em construir um Estado verdadeiramente democrático e de direito. A democracia significa o poder da maioria que decide sobre as regras. É o que significa Estado democrático de direito. É a maioria que faz as regras. Ok? Preciso entender bem. E este Estado democrático de direito, por meio das regras, estabelece as liberdades e garantias fundamentais. Direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. É a cerne do Estado democrático de direito. Se as liberdades são pisoteadas, então, e nós deixamos andar, é porque, por nosso consentimento, estamos a permitir. O segundo ponto, eu vou ler aqui um texto do judeu alemão Gunther Anders, que escreveu em 1956, com o título A Obsolescência do Homem. A obsolescência do homem. Ela diz assim: é muito fácil criar um Estado condicionado. Criar um acondicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta. O título é para sufocar antecipadamente qualquer revolta. Okay? Para antecipar antecipadamente qualquer revolta. Diz assim: preciso criar um acondicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta já nem virá à mente dos homens. Formatar os indivíduos desde que o seu nascimento, formatar os indivíduos desde o seu nascimento, limitando as suas habilidades biológicas inatas. Significa, você te deformatam antes, te estragam antes, você nasce já mal, ok? Nasce já com problema de nutrientes porque a sua mãe se alimentou mal. O que significa, se a sua mãe se alimentou mal é porque não teve capacidade, não teve capacidade econômica ou financeira, não comprou comidas necessárias para que se alimentasse logo a partida. Né? Sim. O acondicionamento passa assim a seguir a reduzir drasticamente o nível de qualidade da educação, reduzindo para uma forma de inserção profissional. Significa, como você já nasceu com deficiência, as suas qualidades cognitivas já são baixas, ok? Tu vais encontrar a contrapartida um sistema de educação deficitário. Você tem problemas cognitivos, né? Depois encontra o sistema de educação deficitário.
naturalmente, o que vai te restar é o quê? É te formatar para encontrar um trabalho qualquer e com base nesse trabalho, então, você se sujeitar a ser apenas um trabalhador, evitando sonhos, ok, de grandeza, de dignidade, enfim. Diz mais ainda que para uma forma de decisão profissional, um indivíduo inculto tem apenas um horizonte de pensamento limitado, e quanto mais o seu pensamento está limitado, a preocupação está limitada a preocupações materiais medíocres, menos pode se revoltar. Portanto, a partir do momento em que o homem está condicionado, já não pensa progresso, já não se revoluciona, naturalmente, ele está focado apenas em como comer. Ok? E nesse acondicionamento de sujeitar-se apenas em como comer, né? Então ele obedece a qualquer tipo de instrução, a qualquer tipo de ordem, a qualquer tipo de iniciativas. Então é ali onde vem a forma de manipulação coletiva das mentes. E o nosso país vive, infelizmente, este problema. Então é necessário que o conhecimento se torne cada vez mais difícil e elitista. Que o fosso se cave entre o povo e a ciência. Portanto, o conhecimento é normalmente dirigido para os que já têm, para a elite. Isso é para permitir que as classes baixas não tenham conhecimentos e não tenham capacidade de se mover para a dignidade. Então haverá sempre a distância entre o pobre e o rico, ou seja, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Esta é a realidade que nos foi construída no nosso país. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. E em Angola ainda, a classe intelectual trabalhista, que poderia ocupar a classe média, também está a ser puxada para a classe pobre. Então, isso, com incrível que pareça, os tais intelectuais profissionais, muitos batem palmas, muitos estão à volta dessas políticas que os sufocam as suas vidas. Que a informação dirigida ao público em geral seja anestesiada de conteúdo subversivo, especialmente em filosofia. Portanto, vejamos, tudo o que sai para a televisão pública, para as rádios, é subversivo. É tudo para condicionar as nossas mentes. Para dançar, para ser consumista, para comer, para esquecer praticamente. Vivemos uma vida emocional e esquecemos que existiremos e temos uma missão a cumprir, que é uma obra a construir para o merecimento de outras gerações. Mas com essa teoria da obsolescência do homem, vocês podem procurar 1956 de Gunther Anders, vão ler na íntegra, eu só tirei algumas partes fundamentais, vão ler na íntegra e façam a correlação com o estado atual do nosso país, se o que existe tem alguma relação com este princípio. E se há coincidência, há mera coincidência, ou como é que se diz, é mera coincidência o que acontece com o país, ou há um acaso, há um propósito, né? Portanto, eu termino por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vou tentar reler os vossos comentários para ver se me disseram alguma contribuição. Infelizmente, vejo muita pouca contribuição dos meus amigos, mas tudo bem. Vão ler, partilhem, ok? Partilhem essa live para que algumas pessoas também venham a ler e, sobretudo, dissipemos algumas dúvidas a respeito disso. Não há alarido, estamos apenas no Estado Democrático de Direito, onde tudo é possível. Da mesma forma que o Presidente da República é eleito, da mesma forma que todos nós somos eleitos, também somos destituídos. Portanto, na vida das pessoas existe sempre dois valores, o mal e o bem. E esse mal e o bem, às vezes, contribui com o positivo e o negativo, não é assim? E da mesma forma que uma pessoa entra, da mesma forma que uma pessoa sai. É normal, é normalíssimo. Agora, se nós pensarmos consciência autoritária, consciência ditatorial, aí sim vamos deixar que o Presidente da República faça o que quiser com o nosso país. Então, não faça mais nada, fica tudo assim, prontos, é isso que nós queremos. Mas não haverá uma Angola que venha dos céus. Não haverá uma Angola que venha dos outros países. Angola será produto do nosso esforço, do nosso sacrifício. A felicidade e a liberdade
não vêm do céu. Elas caem, são produtos do esforço dos homens patriotas, convencidos e convictos. Temos certeza que valeu bem a pena termos estado aqui juntos e nos encontramos. Em outras ocasiões vamos debater e sigam. Quando der para partilhar, partilhem. E eu agora só vou ler algumas questões que nos foram colocadas aqui. O amigo Armando Paciência Sacatumbo. Grande mano, como pode a UNITA tentar destruir? Ok, já respondi, acho que não tem mais nenhuma então. Normalmente, assim que eu sair, eu vou encontrar algumas respostas, ok? Eu vou encontrar algumas respostas. Aliás, algumas perguntas. E eu vou fazer depois as respostas aqui no off. Mas eu só quero alertar que haja tranquilidade, haja calma. E também dizer que chegamos até este nível porque os políticos se tornaram casmurros. Não dialogam, todos se temem, não conversam, não são amigos. E então, na política, nós temos ideias diferentes, mas temos de ter cordialidade. Temos de ser humanos, temos de ser amigos. Né? Isso é tipo de esporte. As pessoas levam tudo até para casa. Quer dizer, o que é do espaço público é do espaço público. Nós somos seres humanos, continuamos nas nossas vizinhanças, nas nossas famílias, nas nossas amizades. E é assim que devia ser feita a política. E então, vamos encorajar os nossos líderes, nossos partidários, a serem amigos, ok? A serem cordiais, concordatas, dialogantes, e permitir que níveis de pressão, níveis de... Porque lembra que o pedido de destituição do presidente é a última raça na política. Significa que as pessoas estão cansadas, não há mais espaço para diálogo. Significa que todas as portas se fecharam. Mas onde há diálogo, há respeito, as pessoas se compreendem. E como o poder político é passageiro, nada é demais construir com os outros uma obra, abrir-se mais para o diálogo. Prontos. Então, eu vou encontrar, se calhar, as vossas contribuições no off e vou respondendo. Muito obrigado pela oportunidade que me cederam. Tenham uma boa noite. Deus esteja convosco e amanhã acordem dispostos para o trabalho. Aqueles que têm o papel de auxiliar o titular do Poder Executivo, auxiliem com missão patriótica de servir o público com excelência. E se calhar, acredito que às vezes o Presidente da República também tem maus auxiliares. Se calhar, não sabemos o que se passa com o Presidente, não sabemos. Portanto, vamos ajudar. Os que têm a missão de organizar o processo para a Assembleia devem organizar bem o processo e introduzir na Assembleia Nacional. Os cidadãos têm o papel de apreciar, apreciem e acompanhem as coisas acontecerem dentro da normalidade constitucional, democrático. E, aliás, a nossa democracia vai dar um pulo superior, um pulo de qualidade. Esse processo entre no tribunal, entre na Assembleia, vá para o tribunal. Qualquer resultado que ele merecer significará a vontade da democracia. Atenção. Qualquer resultado que o processo merecer significará a vontade do povo angolano. Então, o processo que entre, se não entrar, significará a expressão da ditadura. É só isto. Pronto. Boa noite, meus companheiros. Foi bom termos falado. Beijinhos a todos. Abraço. Não, beijinhos às meninas. Beijinhos às meninas. Beijinhos às bochechinhas. Um abraço para os meus amigos. Bem-aja.